Olá, queridos amigos e amigas. Quero compartilhar com vocês uma experiência que eu vivi há uns 25 anos atrás. Por favor, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e amigas, né? E vamos espalhar a boa notícia, mensagem que faça a gente refletir e meditar. Então, obrigado pela sua companhia e gostaria nessa época de Natal, gostaria de partilhar essa experiência que eu vivi e que me marcou profundamente, para que a gente possa realmente buscar a experiência da conversão e celebrar esse Natal com mais assim profundidade do sentido, verdadeiro sentido dessa festa, né? Eu trabalhava numa cidade, na periferia da cidade, numa paróquia, né, naquela época, e todos os anos depois das missas de Natal, nas paróquias, nós religiosos, nós nos reuníamos na casa administrativa, chama-se Casa Central, né? A gente reunia naquela casa para rezar, né? E perto diante do presépio, e depois, em seguida, partilhávamos a ceia natalina, né? Isso era um costume, todos os anos a gente fazia isso, né? E na noite do dia 24 de dezembro, eu tinha celebrado duas missas, né? E nas comunidades, e uma delas reencontrei uma senhora que havia trabalhado por mais de 10 anos na nossa casa religiosa, nessa casa central ou casa administrativa. Ela trabalhava lá. E depois desse tempo, ela pediu a conta, né? Não sei qual foi o motivo. E depois ela foi morar numa outra cidade, né? Isso já tinha passado 3 ou 4 anos, né? Ela tinha pedido a conta, tinha mudado para outra cidade porque a família, as irmãs, alguns filhos dela moravam naquela cidade, né? E durante os anos, ela trabalhou conosco 10 anos, né? Essa mulher muitas vezes deixou a própria família para cuidar dos religiosos, principalmente aqueles idosos. Tinha alguns idosos, um que tinha problema de locomover, e ela dedicou sua vida por nós, né? Cuidar de cada um de nós. Ela tinha um carinho assim espetacular, né? E ela dedicou sua vida de uma forma muito generosa ao cuidado da nossa comunidade. Não tinha discriminação, ela cuidava de cada um, ela sabia quando a gente chegava na casa, ela sabia o que a gente gostava, e assim, era uma pessoa, quando a gente ficava doente, ela estava sempre ao nosso lado. Eu lembro quando meu colega morreu, né, no 1994, afogado no rio, e ela, meu Deus, o apoio que ela me deu, nossa, como se fosse uma mãe, né? Então, após uma missa muito bonita, né, com a igreja cheia, eu conversei com ela, né, e convidei, juntamente com duas irmãs que vieram com ela, que estavam para passar o Natal conosco. Eu falei, puxa vida, você está aqui, que surpresa, ninguém sabia. E venha cear conosco, todos os padres vão ficar felizes, porque ela trabalhou muitos anos, né? E elas me disseram que não tinham onde celebrar o Natal, né? Que estavam hospedadas em um hotel, né? Então, ela já tinha vendido a casa que tinha na cidade. Então, elas falaram que nós estamos hospedados no hotel, ainda não temos para onde ir, né? Para celebrar o Natal, ou para a ceia de Natal, né? Diante disso, fiz o convite que participasse na nossa ceia, né? Venha conosco, eu vou levar você na casa administrativa dos religiosos, né? Elas ficaram muito felizes, puxa vida, elas falaram, puxa, será? Em primeiro momento eles falaram, será, Didi? Nem avisamos nada. Eu falei, não, o que é isso? Vocês são da casa, né? E agradeceram emocionadas, né? Pois seria uma oportunidade de rever todos, né? Todos os religiosos com quem conviveram por tantos anos, né? Fomos todos muito alegres. Eu coloquei elas no carro, conversando no carro, até a casa administrativa. Vou dar 10 minutos, né? Tá lá. Ao chegarmos,
A alegria foi geral. Nossa, os velhinhos encontraram, puxa vida, que bom que você veio. Todos ficaram felizes em rever a ex-funcionária, né? E suas irmãs. Inclusive, uma delas pertencia a uma outra religião, né? Ela não era católica, ela era evangélica. Reunimos-nos diante do presépio, né, para a oração, porém percebemos que o clima estava diferente, né? O administrador da casa parecia incomodado, visivelmente irritado, né? A gente percebeu isso. Após a oração, instalou-se um silêncio profundo. Quando, sabe, esse tipo de atitude contamina, né? De repente ele perguntou, em voz alta, né? Ele perguntou, de forma muito ríspida, quem convidou essas pessoas para a ceia de Natal? Não estava combinado entre nós que não deveríamos convidar ninguém de fora? E ele falou assim, né? Quem convidou essas pessoas para a ceia de Natal? Não estava combinado entre nós que não deveríamos convidar ninguém de fora? Nós todos fomos pegos de surpresa. Ninguém conseguiu dizer uma palavra, sabe? As mulheres começaram a chorar. Elas começaram a chorar. Eu também comecei a chorar, porque eu que chamei eles, eu que trouxe, né? Eu também comecei a chorar. Até os religiosos mais idosos se emocionaram. Tentamos explicar que elas não eram estranhas. Aquela mulher havia dado a vida por nós durante mais de 10 anos, cuidando da nossa comunidade com amor e dedicação. Não era justa aquela atitude, especialmente numa noite de Natal. Em nenhum momento não era justa. Como nós somos religiosos. Se a gente não acolhemos as pessoas, quem vai acolher? E ainda mais numa noite de Natal, que atitude é, tão contraditória, né? Aquilo que a gente prega uma coisa e vive outra coisa. Mesmo assim, elas saíram, né? Elas saíram da casa, aí elas chorando, né? Saíram da casa, sentaram-se em um banco na praça, em frente da casa. Tem uma pequena pracinha, elas sentaram no banco, né? Tinha um banquinho de madeira onde os caminhoneiros sentam, né? Alguns de nós também saímos. Nós saímos também, alguns de nós, eu também saí. Eu os acompanhei até o hotel, aí eles falaram, não, não, nós vamos ficar já. Não tem mais clima. Não tem mais clima, não vamos entrar mais, nós vamos para o hotel, nós vamos dormir. E aí eu acompanhei até o hotel onde estão hospedados, né? E a ceia ficou pronta sobre a mesa. A mesa está posta, né? Muitas coisas que tinha na mesa. Era bebida, era cerveja, era comida, era frango, era porco, era peru, não sei lá o que, muita coisa. Nem ninguém teve coragem de comer naquela noite. Quase ninguém. Ninguém comeu. Eu não comi. Foi possível sentir, sabe, eu senti na pele o que Maria, José e menino Jesus viveram 2000 anos atrás, sabe? A rejeição, a exclusão, a falta de acolhida, sabe? Eu senti isso naquela noite, numa casa religiosa, sabe? Depois de celebrar a noite de Natal. Muitas vezes as ceias de Natal que fazemos hoje não tem sentido algum. Não tem sentido algum. Só enche o bucho, barriga. Não enche o coração. São mesas fartas, cheias de comidas deliciosas, mas os principais protagonistas não estão presentes. Jesus, Maria e José. Desde aquele dia, deixei de fazer questão de montar presépio em casa, né? Ou de encher a casa de luzes e enfeites. Não faço. Hoje em dia muita gente é estranha, eu não faço questão disso e eu nem curto muito isso. Né? Primeira vez que eu estou compartilhando com vocês, não é? E muitos vão lembrar disso. Né? Há muitas festas, há muito barulho, mas pouco Deus no coração. É muito pouco Deus. Tem muita festa por todo lado, muito barulho, muito brilho, muitas luzes, muita pisca-pisca, mas muita comida, mas pouco Deus no coração. Percebe-se que Jesus, Maria e José continuam sendo expulsos
das nossas ceias, das nossas casas, até dos nossos templos, das nossas igrejas. Ficam apenas as imagens, muitas celebrações externas, mas corações vazios e muitas vezes corações cruéis, cruéis. Então, querido amigo, querida amiga, eu estou compartilhando uma experiência que eu vivi. Então, hoje talvez vocês possam compreender por que Padre Didi não curta muito essas coisas tudo. Né? Eu muito mais reflexivo, né? Nesse momento, nesse tempo, porque sabe que é muito vazio e pouco Deus. Então quero desejar a você um Natal. Um Natal com Jesus, Maria e José. Na sua simplicidade, na sua humildade, você possa abrir o seu coração, não é? E inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos e amigas. Um beijo no seu coração.